Boa noite a todos. Bom estarmos na casa de Deus, amém? Maravilha. Vocês estão com expectativa dos seus pimpolhos? Quem está com filhos, parentes lá? Todo mundo, que bênção, né? Glória a Deus. Chegamos na chácara sexta-feira e nós temos algo especial que fazemos lá na entrada. E eu achei fantástico, né? Já na chegada em Mandirituba estava tudo apagado, porque deu um temporal lá e aí não tinha luz na chácara. Mas para fazer aquilo que a gente estava disposto a fazer, ficou bonito, né? Fazemos lá algo, não vou falar, porque você talvez vá no próximo encontro, né? Só o ano que vem, então não posso dizer o que aconteceu, mas foi bacana. Só que depois a luz não voltou. Não voltou a luz e tivemos que improvisar lá com celulares e tal, e algumas lanternas que levamos. Mas o importante é o seguinte, né? A luz acabou voltando só ontem à meia-noite. Claro, nós tínhamos um plano B, nós voltamos para Curitiba buscar um gerador e ligamos lá, né? Mas só para alimentar mesmo as bombas d'água, para não ficar sem água para tomar banho, e também alimentar as geladeiras para não estragar as carnes lá. Todo o mantimento, né, que é perecível. Mas uma coisa nos chamou a atenção. Nós hoje temos tecnologia, né? Painel de LED, temos uma cadeira confortável, temos o ar-condicionado funcionando aqui, para você ficar num ambiente gostoso. Mas você sabia que para Deus operar, Ele não precisa nada dessas coisas? Lá nós tínhamos só uma Bíblia, pessoas capacitadas para palestrar, pessoas que oraram e jejuaram por mais de 20 dias, e o mais importante estava naquele lugar, e o que aconteceu naquele lugar foram crianças e pré-adolescentes curados para a glória de Deus. Então, o que Deus quer fazer, Ele não depende da gente, não depende de energia. Foi até uma bênção, sabe por quê? Porque nós não tínhamos rede de celular lá, porque a rede de celular da TIM e das outras operadoras também caiu, não tinha como acessar, não existia. Então não tinha energia para gerar também aquilo que tinha que ser gerado lá, como a rede do celular. Então não tinha isso, não tinha. O celular, acabou as baterias, porque não tinha mais lanterna, né? Isso já estávamos no sábado. Mas o que tínhamos lá naquele lugar era o amor de Deus derramado sobre aquelas pessoas. E é o mais importante. Hoje eu tive a oportunidade de estar numa cidade do interior aqui de Santa Catarina. Peguei um dia lá de férias, lá, há um tempo atrás. Eu e a pastora levamos os netos. E aí estávamos lá, aqui num buraco ali, Joinville, chama-se Chácara das Hortênsias, uma coisa assim. E passamos ali alguns dias, e aí fomos conhecer uma igrejinha luterana lá, que nós fizemos o passeio, inclusive, em cima de um trator, né, a carroça do trator. E quando chegamos lá naquela igrejinha, estava fechada, né? Só abre a cada 6 meses. Mas era um dos passeios turísticos pelaquela localidade ali. E quando a gente olhou pela janela, nós vimos um lugar assim, cadeira de madeira, um púlpito lá de madeira, e não existia lá o painel, não existia essa tecnologia que temos aqui, nada disso. Mas o que tinha lá naquele altar era uma Bíblia. E o que tinha lá nesse encontro teens era uma Bíblia. E era a vontade daquele povo de buscar a Deus. Sabe, gente, quando a gente olha para isso,
Se puderem me arrumar a água lá, por favor, quem está responsável aí. Isso faz a gente refletir que hoje a gente está tão dependente disso aqui. Eu me coloco também com vocês. E a gente está deixando algo mais importante, que é a presença de Deus. Existem países que são comunistas, que a Bíblia não entra mais. E daqui mais algum pouco, né, pouco tempo, eles vão começar a atualizar as Bíblias que existem nos aplicativos, talvez retirando algumas partes da Bíblia. Hoje você tem acesso à palavra de Deus, amém? E talvez você nem traga para a igreja. Hoje estou vendo aqui, alguns trouxeram, outros não. Sabe por que a gente faz tanta questão que você venha com sua Bíblia? Para que você não coma na minha mão, para que você coma da mão de Deus. Você tem que ser alimentado por Ele. E você, quando abrir a sua Bíblia, né, tudo bem, nós vamos ter a Bíblia no telão aqui, né? E hoje está aqui o tema, eu abro, né, a porta que eu abro, ninguém o quê? Fecha. Hoje nós vamos falar de um livro que chama-se Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Se quiser abrir lá, o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo é o 7. Obrigado, querido. Enquanto você abre aí, a gente vai tomando uma aguinha aqui, amém? Oh, geladinha, hein? E com gás. Que inveja, né? Um calor desse. Sabe, quando você receber um homem de Deus na sua casa, eu já estive em lugares que a pessoa não... Ela me convidou para estar lá, para fazer oração. Quando eu cheguei na casa da pessoa, ela nem estava na casa. Deixou um funcionário lá, que era para mim orar. É quase que eu bati em retirada, sabia? Eu falei assim, mas que desonra é essa? Quando você receber um homem de Deus lá, você tem que receber com um copo de água gelada, amém? Você sabia disso, não? Você sabia que isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Jesus deixou escrito. Você nunca recebe um homem de Deus assim, não, vai orando aí e tal, que eu vou fazer minhas coisas ali. Que é isso? Essa pessoa não recebeu a benção, não. Pode deixar geladinho aí, você não vai me ligar o ar quente aí não, né? Por favor. Conseguiu achar? Vamos ler então. A anjo da igreja de Filadélfia escreve isto. Isto diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém, e o que fecha ninguém. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Oh, diga glória a Deus. Deus pôs uma porta aberta para você. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para o povo dele. E é isso que nós cremos. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Vamos em frente aqui. E ele diz assim: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia. Você sabia que Jesus te ama, abençoado? Se você entregou sua vida a Ele, você já está marcado pelo Senhor. Ele te ama. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer,
Eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos, feche seus olhos. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco, fala com o seu povo, que cada um que está aqui, Senhor, possa ouvir aquilo que o Senhor tem para ela, que esta palavra venha a ser uma palavra rema, para trazer, ó Deus querido, novidade de vida, revelação da parte de Deus, transformação, Pai, dentro da casa desta pessoa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, nós estivemos lá, nesse lugar, e vimos o que o Espírito Santo está fazendo na vida daquelas crianças. E quando eles chegarem aqui, vai ser uma festa, né? Provavelmente já estão no caminho, devem estar perto aí. Então, mas não fique preocupado. Eu tenho um tempo aqui para pregar a palavra para você. Você talvez está aqui hoje pela primeira vez. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo nesse lugar. Eu sou o pastor dessa igreja, dessa casa. Temos vários pastores que são nossos auxiliares aqui, que nos ajudam a fazer a obra. Estamos felizes porque o Senhor está fazendo e o que está fazendo no nosso meio. Esse é o último encontro desse ano. Foi um ano com muito trabalho. Tivemos trabalho aqui incessante, né? Encontro com Deus de homens, de mulheres, encontro com Deus Kids, que são de 7 a 9 anos, né? Tivemos esse do teens, tivemos encontro de jovens, tivemos vários encontros, encontro de mulheres aqui também, que foi realmente uma bênção. Então foi um ano de muito trabalho, né? E entenda o seguinte: se você quer participar conosco dessa igreja, você vai, se quiser se envolver, você vai ter muito trabalho para 2026, amém? Sabe por que o Senhor nos dá tanto trabalho assim? Por que essa igreja é tão ativa? É porque enquanto você está trabalhando, você não tem tempo para pecar. Você não tem tempo para pecar, para errar, para falhar com Deus e com a sua fé. Aí você está guardando a sua o quê? Coroa. A sua coroa. A sua coroa é a sua salvação. Sua coroa é algo precioso que Deus colocou, a sua salvação. Quando nós vemos aqui o apóstolo João, que escreveu a revelação do Apocalipse, ele está numa chácara, escrevendo lá, está numa chácara, está de férias. Ele está onde? Preso. Ele está preso lá numa ilha, chamada Ilha de Patmos, lá no mar Egeu. Essa ilha existe. E ele, dessa ilha, ele consegue contemplar as 7 igrejas do Apocalipse. Semana retrasada nós falamos sobre uma das cartas de Laodiceia, onde Jesus está à porta também. Coloca aqui aquela cena. Jesus está à porta. Tudo bem que é o Jesus do The Chosen ali, mas só para você ter uma noção, né? Tá bom? Está lá o Jesus do The Chosen batendo na porta. Eis que estou à porta aí, bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu quê? Coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. É o que ele falou. Semana passada nós falamos sobre outra igreja, né? E foi a igreja de Éfeso. Nós falamos sobre essa igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso, o interessante é que o Senhor falou assim, lá em Apocalipse capítulo 2, ele diz assim, que lembra-te onde caíste, arrepende-te
pratica as primeiras obras. Ele diz assim: porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? O que é o primeiro amor? É que quando você entregou a sua vida a Jesus, você que já tem um tempo com Deus, se você entregou a vida ao Senhor, e as lutas vieram sobre você, e as batalhas também, e você foi então desanimando ao longo da sua caminhada com Deus. Ele diz assim, ele manda a gente fazer uma revisão de vida e lembrar aonde eu caí. Aonde foi que eu errei com Deus? Aonde foi que você errou com Deus? Talvez você hoje está aqui pela primeira vez e você já ouviu falar de Jesus, e hoje no final dessa mensagem eu vou fazer aqui um apelo para que você entregue sua vida a Ele, amém? E se você entregar a sua vida a Ele, eu fiz essa opção há mais de 30 anos atrás, quando eu tinha 28 anos de idade. Hoje estou com 61 e não me arrependo em nenhum momento de quando jovem entregar a vida ao Senhor. A partir daquele momento, o Senhor foi trabalhando na minha vida e na vida da pastora Rita, né? Nós muito jovens, nosso filho tinha 2 aninhos só, quando entregamos a vida ao Senhor. Hoje ele já está com 37 anos, sou pai de 2 filhos, o Ícaro e a Sara, e tenho 3 netos, coisa mais linda desse mundo. E servimos a Deus com intensidade. E até que o Senhor Jesus volte, nós vamos servir a Ele com intensidade, amém? Um dia eu estava numa reunião de pastores, e aí um pastor que hoje já está na glória, o nome dele era Deni Bonilha, né? Era um mexicano, falava inglês e meio que um espanhol enrolado, e aí ele chamou assim alguns pastores lá na frente, e ele começou a profetizar, e ele colocou sua mão sobre nós e falou coisas que estão acontecendo até hoje. Mas uma das coisas que ele falou, ele disse assim que nós jamais nos aposentaríamos. Então, eu jamais vou me aposentar, porque Deus não quer que eu me aposente, amém? Você sabia que que alguns irmãos se aposentam lá no trabalho secular, depois vêm trabalhar para Jesus? Glória a Deus por isso. O Senhor quer que você envelheça fazendo a obra dele, sabia? O Senhor quer despertar em você uma paixão por almas. Você sabia que o lema lá, quando você entra ali na igreja, você olha lá, aliança, paixão por almas. Todos aqui têm que estar apaixonados por almas. O que é isso? É que você tem que começar a compreender que você precisa fazer a obra de Deus, ganhar vindas para Ele. Salomão disse assim, que aquele que ganha almas sábio é. Sábio é. Você quer se tornar sábio para Deus? Eu peço sabedoria ao Senhor para ser bem sucedido nos negócios, para fazer coisas certas, para não errar tanto. Mas o Senhor deu uma promessa, Ele falou assim, que aquele que ganha almas sábio é. Então, se você quer ser sábio, comece a trabalhar para o Senhor. Quando a gente olha então, esse homem aqui está já com 90 anos de idade. Ele está lá na ilha de Patmos e ele então tem uma visão. E uma das igrejas que ele vê lá do outro lado, lá da ilha, ele olha e vê a igreja de Filadélfia. Gente, ele está vendo lá com os olhos da fé, ele não vai conseguir enxergar no outro lado do oceano. Mas ele tem uma visão e o Senhor faz ele escrever esta carta aqui. E essa igreja aqui é uma igreja que a princípio é uma das igrejas perfeitas. Mas você vai notar por que o Senhor então diz para ele, olha só, ele diz assim no verso 7, preste atenção, olha aqui, que está aqui no telão. Diz assim, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Isto diz o santo, o que é verdadeiro. Quem é? Jesus. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Então, sabe o que é isso?
é que quando Deus quer abrir uma porta para nós, ninguém pode fechar. Muitas vezes você fica preocupado com o dia de amanhã, com os seus compromissos, você que é empresário, num país com tanta injustiça social, com tanta injustiça na parte fiscal, você que é empresário, paga tanto imposto nessa nação, mas ele está dizendo aqui que a porta, você não pode se mover pela lei, ou seja, pela visão de um país, mas você tem que viver pela visão da fé, do sobrenatural para a sua vida. Porque senão você não levanta, nem amanhã você, meu Deus, quero ficar dormindo o dia inteiro. Parece que dá uma depressão na pessoa, olhando para essa nação, para tanta confusão, para tanta desgraceira que acontece. Não, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é que se move em fé, para que essa nação venha prosperar, amém, gente? É a igreja do Senhor que faz a diferença. É o povo de Deus orando. É o povo de Deus jejuando. Então, ele diz assim, eu conheço as tuas, o quê? Obras. O Senhor sabe o seu trabalho. O Senhor sabe e conhece o teu empenho. Que você levanta cedo e dorme tarde, amém? Que você é uma pessoa dedicada no que você está fazendo. Então, o Senhor está dizendo para você hoje, nesta noite aqui, que Ele sabe tudo a teu respeito. Você não consegue esconder nada do Senhor. Quando Ele fala isso aqui, Ele vai dizer aqui uma palavra. Ele diz assim, que Ele pôs diante de ti, eu pus uma porta, o quê? Aberta. Meu Deus. Você já pensou Deus colocando uma porta aberta para você? Você já pensou sobre isso? Que Ele colocou uma porta aberta. Eu não sei qual é a porta que o Senhor colocou para você, mas Ele diz que colocou uma porta. E só o fato dele dizer que colocou uma porta, então eu tenho que acreditar. Se você está fazendo tudo que o Senhor mandou você fazer, se você está debaixo do propósito de Deus para a sua vida, então não tenha medo, siga em frente. Deus é contigo. Deus é contigo, aleluia. Só que ele vai dizer aqui, que eu separei três tópicos, subtópicos ali, que diz assim, ele diz assim, sei que tens o quê? Pouca força. Ué, como que a igreja mais vencedora do Apocalipse, que está aqui? E gente, quando eu falo aqui igreja, eu não sei se você sabia, mas quando você entregou sua vida a Jesus, a partir daquele momento, você é uma micro-igreja também. Você não é um templo, isso aqui chama templo, mas a igreja do Senhor reunida são as pessoas. E dentro dessa igreja reunida que são as pessoas, existe o indivíduo, que é a pessoa. Essa pessoa, o Senhor também define como uma igreja. Quem está entendendo essa palavra aqui? Então, quando ele fala aqui, que ele diz assim, que ele colocou a porta aberta, beleza. Agora, eu sei que tem pouca força. Então, quem anda na dependência do Senhor, não caminha na sua força, mas caminha na força do Senhor. Essa é a parte que é interessante, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vamos ver aqui? Olha, está ali já. Então, olha só o que está escrito aqui. Diz assim, por isso sinto prazer, o quê? Nas fraquezas. O apóstolo Paulo está falando aqui. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou o quê? Forte. Quando você está se achando muito fortão, não dá para Deus operar. Só vai dar para Deus operar na tua vida quando você diz assim, como está aqui em Apocalipse, que o Senhor falou, sei que tens o quê? Pouca força. Enquanto eu estou com pouca força, né? O Senhor então está forte na minha vida, amém?
Você está entendendo o que o Deus está falando aqui? Outra coisa que ele vai dizer aqui, né? Entretanto, guardaste a minha o quê? Palavra. Então, aquele que obedece à palavra do Senhor, Mateus 7:24, vamos ver o que está escrito lá. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas, o quê? Palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei, né? Coloca para mim aqui na outra versão, quer ver a versão boa aqui? A NA, por favor. NA, vamos ver. Olha só, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Prudente, que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. E a rocha é Jesus, aleluia. Entende então o que o Senhor está falando aqui? Primeiro, tenho pouca força, porque a minha força vem do Senhor, amém? Eu guardo a palavra, então eu obedeço a palavra. O Senhor vai me comparar a uma casa firmada na rocha, que é Cristo. E outra coisa que vai acontecer aqui, é que ele vai dizer ali, né, lá em Apocalipse, que não negaste o meu nome. Então, se você não negou o nome do Senhor, então porque você é fiel ao Senhor, e a fidelidade gera recompensa. Vamos ver Apocalipse 2:10, 2:10b, vamos ver ali, o B quando fala B ali, quando eu falo ali Bzinho, é a parte B do versículo, que é essa parte aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar. Seja fiel até a morte. Ou seja, até você acabar sua vida aqui na terra. E eu lhe darei a coroa da vida. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo aqui que se eu sou fiel, se eu não neguei o Senhor, então sou fiel até a morte. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, o versículo 8 diz assim: eu conheço as tuas obras, que a gente falou ali, né? Então, o Senhor estabeleceu uma porta de entrada para todo aquele que nele confia. O Senhor estabeleceu essa porta, né? O Senhor colocou uma porta aberta para os seus escolhidos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Sabe, gente, Deus sempre vai abrir uma porta para o seu povo, amém? Glória a Deus. Mas sempre vai aparecer gente que vai ser contrária à sua bênção. Você tem que estar preparado para isso. Sempre vai ter inimigo, vai ter gente torcendo contra, vai ter gente dizendo assim: não, mas não é bem assim, né? Olha só, andar com o Senhor é andar pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Então, olha o que diz aqui. Diz assim: entrai pela porta o quê? Estreita. Que porta estreita é essa, pastor? É a porta da fé. Você vai ter que negar muita coisa do mundo. Você vai ter que começar agora a andar com Deus. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Mas isso é bênção para a sua vida, gente, né? Isso é bênção para a sua vida. É bênção para você criar seus filhos, seus netos, a posteridade sua. Então ele diz assim, diz assim: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vocês viram lá no Rio de Janeiro quantos jovens foram mortos lá pelo BOPE? Que porta que era aquela que eles andavam? Porta larga. Os jovens andavam em porta larga. Mas agora não. Quando você quer andar com Cristo, você tem que andar por esta porta, ou seja, pelo caminho apertado, até você chegar e passar pela porta estreita. Pela porta estreita. É uma bênção, né? Vamos ver aqui o verso 10 aqui de Apocalipse. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei você da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Gente, você sabia que, eu não sei se você sabia, né? Mas
há de vir uma tribulação muito grande sobre toda a terra. Não estou colocando medo em ninguém. Isso está escrito na Bíblia. E eu sou um pastor. Eu só sei pregar esse negócio aqui. Eu só sei falar da Bíblia. Mas a igreja do Senhor, nós cremos que a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Não vai. E quem é a igreja do Senhor aqui nessa noite? Aquele que entregou a vida a Jesus. Aquele que entregou a vida ao Senhor. Só que aqui ele está dizendo assim, que se você guardou a minha palavra da perseverança, eu também guardarei você da hora da tribulação. Então há uma promessa que o Senhor vai nos guardar dessa tribulação. Ah, pastor, você não sabe a minha vida, eu já vivo numa tribulação. Não, isso aí é uma luta que você tem. Mas a tribulação que virá sobre esse mundo, o Senhor tem promessa de nos livrar como igreja. Não é? Então, eu e você precisamos entender isso. Nós podemos enfrentar sofrimentos nessa vida, mas eles são passageiros. Aqueles que te humilharam irão reconhecer Jesus em sua vida. Isaías 60, 14. Já estou terminando aqui. Vamos ver lá? Isaías 60, 14. Coloca para mim na NVT, por favor. Vamos colocar uma linguagem mais simples aqui. Olha só. Consegue a NVT? Vamos lá. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que a desprezavam beijarão os seus pés, eles a chamarão de cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Sabe o que é isso? Está falando da cidade de Jerusalém, mas ele aqui está falando também de nós, como povo de Deus. As pessoas vão ter que reconhecer Jesus em você, sabia? Aqueles que te perseguem, aquelas pessoas que olham com desprezo para você, aquelas pessoas que te desqualificam, eles vão... A Bíblia diz em Filipenses, né? Que diz assim, Filipenses capítulo 2, diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Vão ter que dizer que Jesus é Senhor. Todas as autoridades dessa terra que não temem o Senhor, todos eles que são ateus, todos eles que são incrédulos, vão ter que dobrar os seus joelhos diante do Senhor e reconhecer Ele como o Senhor e Salvador. Não deles porque já era, porque o tempo deles já passou. Mas eles vão ter que reconhecer isso em vocês, nesse tempo presente. Nesse tempo presente as pessoas ainda vão reconhecer, né, que vocês são o povo escolhido do Senhor. E aí, o Senhor fará de você uma coluna. Olha o verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome. Mas aqui o que a gente fica olhando, né, a gente fica percebendo, é que o Senhor tem uma promessa. Como que é uma coluna? Vocês já viram como que hoje eles fazem os prédios? Eles pegam aquela batistaca e ficam, né? E fica lá, né, para fundar bem o quê? Fundamentar bem aquele prédio. Então, você não consegue enxergar, você só vê o prédio construindo, e o prédio está lá 20 andares, ou 30, ou 100, sei lá quantos, né? Mas e quanto que fundamentou lá para baixo? Sabe o que é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Que se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele te coloca por coluna na casa dEle. Ele te fundamenta. Sabe, aquela casa que a gente falou ali, que pode vir um vento, bater uma tempestade. Vocês viram a tempestade que deu aí sexta-feira? Vocês viram? Quebrou telha aqui na igreja, está vendo ali, ó? Caiu ali os negócios, ó. Vai ter que trocar telha aqui em cima. Mas só deu o vento lá. Mas não derrubou essa casa, porque essa casa está fundamentada na rocha que é Cristo. Assim é a sua vida. Pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir opressores, pode vir perseguição sobre sua vida. Se você está fundamentado na casa de Deus, você é coluna do Senhor. Você é uma coluna do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Então fique de pé na presença de Deus.